Boa noite, muito boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês nessa noite de 7 de abril, em que vamos estrear mais um livro da sequência dessa série O Amor em Ascensão, as obras de Humberto de Campos nas preciosas psicografias de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Obra que nos cabe aqui dar início para uma sequência longa de 30 capítulos é a primorosa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se encontra aqui nas minhas mãos, né? Um exemplar da Federação Espírita Brasileira, a publicação, essa obra lançada em 1938, mas que teve aí os seus escritos em 1937, né? Aqueles originais. A gente vai ver um pouco a respeito desses bastidores da obra também, temos informações a relatar através de outros livros que vamos deixando aqui como dica. A nossa intenção aqui, amigos, não é fazer nada acadêmico, longe disso. É realmente despertar o interesse do espírita, daquele que tem afeição pela doutrina, é um simpatizante, é um leitor da literatura espírita mediúnica, e a segurança que temos no trabalho psicográfico de Chico Xavier, realizado em 75 anos de mandato mediúnico, em que Chico nos deixou mais de 400 obras, né? Desencarna deixando 452 obras, aquelas que são publicadas hoje ultrapassam o número de 500. Então percebam que uma obra realmente, tanto em quantidade quanto em qualidade, perfeitamente vem desdobrar, vem desenvolver para podermos aplicar as lições que desde Kardec, lá no século XIX, temos recebido como a bênção do Consolador prometido por Jesus. Para me apresentar aqui brevemente, está na tela, mas vamos conversar um pouco, né? Emerson Cavalcante, sou eu, estou deixando aqui para vocês também nas nossas redes sociais, em especial nosso perfil, @Emerson, né? @Emerson.cavalcante.18. Lá se encontram, estamos passando aí esse perfil que é do Instagram e também do Facebook, onde estão centralizadas as nossas redes sociais, em especial o nosso trabalho realizado aí com o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus, aqui de Barra Bonita, que fundamos, dirigimos, participamos, coordenamos estudos por lá desde o ano de 2020. Há um vasto trabalho realizado, já em torno de 400, quase 400 vídeos disponíveis gratuitamente no YouTube, no canal do YouTube. Se vocês digitarem lá NEP-V de Jesus, com facilidade, então, vocês poderão acessar os estudos de evangelho, da doutrina espírita, que tanto nos favorecem aí para melhor compreensão das lições, né? Deixando nosso abraço àqueles que chegam conosco. Boa noite, Francisco da Silva, de Itabaiana, Sergipe. Seja muito bem-vindo. Fiquem à vontade, gente, para participar aqui conosco, para deixarem aí tanto seu boa noite, como também seus comentários, seus questionamentos, né? É fundamental que quando temos uma obra como esta, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitos temas vão ser aqui desenvolvidos, desdobrados, melhor compreendidos, né? Dessa obra que coloca, de fato, o nosso país no centro de uma mudança, no centro de uma nova civilização, nós que tanto falamos aqui, né, sobre esse período de transição. E o que é esse período de transição, de passagem de um mundo de provas e expiações, só lembrando, mundo de segundo nível evolutivo. Porque o primeiro mundo é o quê? O mundo primitivo. Saindo dele, nos encontramos já há milênios nessa condição,
como um mundo de provas e expiações. Mas se entende que estamos passando por um período já há séculos também de transição para o mundo de regeneração. Mundo de regeneração significa nascer de novo. Regenerar é nascer ou renascer. Este renascimento, lógico que se dá não apenas pelo ciclo biológico de morte, vida, vida e morte, leitos, renascimentos, as reencarnações que a doutrina espírita tanto apregoa como um dos seus princípios básicos, mas fundamentalmente. E aqui vai ser o nosso foco, gente. Olhando para essa obra psicográfica de Chico, na autoria de Humberto de Campos, procurar extrair destas lições, que não vão falar apenas então somente de história do Brasil, sobre a perspectiva espiritual, também vamos ver isso, mas aplicar essas lições e entender em que contexto eu e você nos encontramos. Porque este é o sentido e a razão de ser. Aquela reforma íntima, aquela transformação interior, tanto mencionamos, tem que fazer sentido. O Evangelho, sempre voltamos a essa questão, porque entendemos que se não compreendermos isso, vamos mais uma vez desvirtuar a mensagem. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é uma vida. O Evangelho é o testemunho de uma pessoa. É o exemplo, a obra e a vida de Jesus. Aquele homem de Nazaré que tomou um corpo há 20 séculos atrás, mas que conosco já se encontrava desde a formação deste orbe. Muito antes de haver um ser vivo aqui sobre a terra, no próprio dizer do benfeitor Emmanuel, as suas mãos misericordiosas, nelas repousam os destinos da terra. Essas mãos misericordiosas modelaram o nosso orbe, na condição dele de espírito co-criador, aquele que recebera toda a autoridade do Pai, tanto na terra como nos céus, para nos conduzir. Por isso dizemos, é sim o nosso guia, é sim o nosso modelo, é o nosso referencial, é o nosso governador espiritual, é aquele que de fato tutela a nossa comunidade de espíritos imperfeitos. Essa condição em que nós nos encontramos e que sabemos não nos favorece, é fonte ainda para nós de aflições, de angústias, de desajustes, de desequilíbrios de toda a ordem, e é por isso, é nesta razão e é neste sentido que nós buscamos aquele que continua a nos dizer: vinde a mim, aflito, sobrecarregado, eu vos aliviarei. É buscando esse alívio, é buscando esse consolo, é buscando esse olhar orientativo que nós vamos, então, olhar com muito carinho, com muita atenção essa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aqui, gente, a intenção realmente não é fazer linha a linha, cada um dos textos, né? A ideia é tornar, de certa forma, dinâmica esses nossos encontros, essas nossas reflexões aqui sobre a obra, dando um olhar panorâmico sobre a sequência desses textos, desses capítulos dentro do livro. E chamando a atenção daqueles que ainda não leram a obra, quem já leu vai ter o interesse de reler. Porque nós vamos entrar em determinados pontos, detalhamentos, chamar a atenção seguramente para algumas questões que não foram, de repente, bem avaliadas e que podem agora, sob um novo olhar, então, que a gente se aprofunde. Essa é a intenção fundamental, despertar o interesse. E aqueles que não leram ainda vão ter a oportunidade desse panorama geral de ir à obra para poder compreendê-la melhor. Iniciamos, portanto, olhando na noite de hoje para o prefácio. Prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é assinada pelo benfeitor Emmanuel. Chama a atenção um ponto especial. Como eu disse,
Essa série pelo canal Renovando Consciências vai tratar sobre todas as obras que vieram pela psicografia de Chico Xavier e que foram assinadas pelo espírito Humberto de Campos. Em algumas obras vai ter lá o pseudônimo dele, o Irmão X. Seja numa condição, seja em outra, todas essas obras vieram a lume, trazendo, portanto, esse parecer, esse olhar de Humberto de Campos, um grande escritor, um extraordinário escritor, encarnado, ele esteve nessa condição aqui conosco. Depois vamos tratar também desse Humberto de Campos encarnado para entendermos a sua importância aqui em terras brasileiras também, um grande escritor da literatura brasileira. E como isso, então, o auxiliou no mundo espiritual para nos trazer essas belíssimas obras pelas psicografias de Chico. Mas aqui, olhando para o prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, me chama a atenção que foi a única obra daquelas que Chico recebeu na autoria espiritual de Humberto de Campos. Foi a única obra que Emmanuel se preocupou em escrever ele mesmo, ditar, por via mediúnica, ele mesmo o prefácio. Emmanuel vai abrir a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com as suas orientações. Então, o tema de hoje, olhando com esse enfoque, é exatamente isto: o prefácio de Emmanuel na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui nós vamos olhar, então, vou fazer aqui uma leitura comentada com vocês a respeito desse prefácio. Nós vamos trazer o texto de Emmanuel e vamos dar uma pausa aqui para fazer algumas reflexões em torno do ensino do benfeitor espiritual. Emmanuel inicia, então, o prefácio ensinando o seguinte: meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, falando de Humberto de Campos, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Fazendo um grifo aqui, dando destaque para essa expressão que nós vamos voltar depois para compreendê-la. Formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. Ponto, pausa para a compreensão aqui. As palavras iniciais de Emmanuel, então, estão a introduzir a presença de Humberto de Campos com mais uma obra psicográfica por meio de Chico Xavier. Lembrando que ele já havia publicado um primeiro livro, que é o Crônicas de Além-Túmulo. Esse é o segundo livro que viera pela psicografia de Chico, né? Como eu disse, publicado no ano de 1938. Então, ao introduzir, né, a obra Brasil, Emmanuel vai aqui, mais uma vez, relembrar a presença de Humberto de Campos e a sua relevância, qualidades também como escritor. Para olhar um pouco a respeito dessa condição, a gente vai aqui olhando, né, para a própria biografia de Humberto de Campos encarnado. Sabemos que ele nasceu em Biritiba, no Maranhão, em outubro de 1886 e veio a desencarnar em dezembro de 1934, muito jovem ainda, 48 anos de idade, né? Publicou a sua primeira obra aos 24 anos. Foi um escritor bastante atuante, né? Com várias obras publicadas, e chegou à Academia Brasileira de Letras, né? Ocupando a cadeira de número 20. Interessante notar que encarnado ele adotara um pseudônimo, um deles, né? Era Conselheiro X. Olha só, para depois adotar o Irmão X, quando houve toda uma polêmica, né, a respeito das psicografias do Chico,
a própria família de Humberto de Campos reivindicou direitos autorais. Foi um caso inédito à época, né, para a justiça brasileira ter que lidar com isso, né? Como essa situação de direito autoral de um desencarnado, né, de um morto na visão da justiça. E acabou, enfim, ganho de causa à época, não para a família, mas para Chico Xavier, que estava sendo ali processado, e eles querendo reivindicar esses direitos, né? Mas cabe dizer que a família reivindicou porque entendeu exatamente a validade da obra, né? Reconheceu ali o estilo, reconheceu o trabalho como sendo, sim, de Humberto de Campos. Então, é uma forma também de validar esse trabalho, assim como fizera os próprios membros da época, né, outros escritores, membros da academia, reconhecendo naqueles escritos, como já ocorrera, né, no trabalho de Chico, até antes disso, quando ele lança Parnaso de Além-Túmulo, muitos daqueles acadêmicos reconheciam o estilo, não sabiam ao certo como entender aquilo, né? Eu lembro de um dos depoimentos em jornal do poeta Mário Quintana, falando sobre isso, dizendo, olha, não sei como esse jovem reproduziu tantos estilos diferentes, mas que os estilos não negam os autores, não negam, né? A gente percebe aqui o quanto a obra de Chico realmente mexeu com o meio cultural, acadêmico, intelectual do país. Então, o seu trabalho vai muito além, gente, se estende muito além daquilo e o tanto e quanto ele deixou para nós dentro da doutrina espírita, mas excede, né? Excede, tanto que foi eleito brasileiro do século, né? Chegou a receber uma campanha para indicação de Chico Xavier para o Prêmio Nobel da Paz. Chico realmente é alguém que a gente, de repente, ainda não teve toda a extensão do significado e da presença dele em terras brasileiras. Mas o fato é que a sua obra fala por si mesmo. E Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é uma dessas obras extraordinárias e que realmente merece visita. É fato que há aqueles que venham a criticar dados históricos, verem certas contradições, mas Emmanuel vai explicar nesse prefácio aqui. A gente vai ver na sequência aqui como que ele explica, inclusive, esses pontos que às vezes nós encarnados aqui olhamos com desconfiança, ou mesmo negando determinados pontos, acreditando que dessa forma podemos invalidar uma obra desta preciosidade. Emmanuel, portanto, fala a respeito de Humberto como um novo amigo que vem nessa colaboração, que vem auxiliar, tratando especificamente aqui para esclarecer essas origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Esse ponto aqui, né, pátria do Evangelho, já vincula o Brasil nas suas origens mais profundas. Lembrando, como foram chamadas as terras brasileiras inicialmente? Atenção, Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, e só depois Brasil, fazendo referência à madeira, né, ao pau-brasil. Mas antes, gente, ó, Ilha de Vera, da verdadeira cruz, terra da Santa Cruz. Percebam que desde os primórdios, das origens remotas da formação do nosso país, a cruz, símbolo maior do cristianismo, símbolo maior dele, Cristo, mostra para a gente o quanto os bastidores, a orientação, de tudo aquilo que se deu mesmo na formação do nosso país, está vinculado a origens que vêm do alto. E aqui nós não estamos apregoando nenhuma espécie de misticismo bobo, gente. Mas é realmente olhar para a história e perceber, e isso a obra vai contribuir demais, o quanto a ação espiritual é permanente sobre o nosso país, no sentido de conduzi-lo a responsabilidades maiores. Vai chegar num determinado ponto do livro aqui, as nossas reflexões aqui no nosso estudo, que nós vamos perceber que o mundo espiritual vai meio que assim chancelar o momento em que alcançou a maioridade. Daqui em diante, brasileiros e brasileiras sejam responsáveis pela condução deste país. É claro que nunca desamparados,
nunca desacompanhados. Mas já é hora. Já é hora, de fato, de nós, como cidadãos, vestirmos o traje viril dessa situação de maior maturidade espiritual, inclusive, para conduzir os gloriosos destinos do nosso Brasil. Entendendo aqui, então, Emmanuel, nesse primeiro momento, nos ensinando a respeito da razão e do porquê da escrita do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Trazendo aqui também, Pedro de Paiva, Quintal, seja muito bem-vindo, boa noite de São Paulo, excelente tema, sem dúvida. Vamos aprender em conjunto, juntos, muito a respeito nessa obra Brasil. Rosângela aqui com a gente também, boa noite, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda, Rosângela Reis. Pessoal, vem chegando aqui com a gente, vem participando mais uma vez, pode deixar comentários. Quem já leu a obra, quem já leu o livro também, gente, deixa aí suas impressões. Fala o que causou em você ao ler a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ou se não leu ainda, deixa qual é a tua principal curiosidade a respeito do livro. Vamos trocando ideias aqui também para favorecer o desenvolvimento das nossas reflexões. Emmanuel continua esse prefácio, então, aqui no nosso aprendizado, o benfeitor, orientador espiritual do trabalho mediúnico de Chico Xavier, ao prefaciar a obra Brasil, nos ensina ainda. Os dados que ele, Humberto de Campos, fornece nessas páginas foram recolhidos, atenção aqui, de onde Humberto de Campos tirou as informações que transcreveu para a obra. Emmanuel está explicando. Nas tradições do mundo espiritual. Há uma fonte, não há detalhamentos aqui. Qual lugar, de que maneira ele coletou essas informações, mas ele diz tradições do mundo espiritual. Então já fica uma dica aqui. O que acontece aqui no nosso país, a história do Brasil, não é só motivo, razão, trazendo elementos para que historiadores e professores dentro de sala de aula, nas academias, tratem a respeito do tema. O tema, sobretudo, está registrado nas tradições do mundo espiritual. Algo que eu acredito que ocorre com todos os países, sem dúvida. Mas com relação ao Brasil não é diferente. Lá está registrado, gente, não a história manipulada, não a história que é conveniente ser contada, mas a história de fato como ela é, como ela aconteceu, com seus personagens desnudados à luz da consciência. Então, é nesta fonte que Humberto de Campos desencarnado vai beber para poder, como um competente repórter, nos relatar esses acontecimentos, revisitando a história do Brasil e trazendo isso na psicografia de Chico. Então, a gente percebe a extensão, a grandeza e a profundidade deste conteúdo que vamos estudar. Onde, então, continua Emmanuel nos dizer, as falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho, o livro, se destina a explicar a missão, olha o dizer, missão da terra brasileira no mundo moderno. O Brasil, portanto, tem um papel, e já adiantamos aqui, vamos dar um spoiler, né? Tem um papel aqui fundamental, essencial, tanto no processo de transição, de provas e expiações para mundo de regeneração, como para essa tão propalada, tão anunciada civilização do terceiro milênio. Olha isso. Quer dizer, o milênio que nós nos encontramos há de ter também um desenvolvimento da nação, da pátria brasileira, e, portanto, nós, como brasileiros, aqui encarnados ou reencarnados nesse momento,
se assim for da vontade do Pai, da nossa necessidade de jornada evolutiva através das muitas reencarnações, ainda retornaremos aqui outras tantas vezes compromissados, Deus assim queira, com este processo também de desenvolvimento do nosso país para cumprir a sua missão no mundo moderno. Emmanuel continua aqui, citando Humboldt, Alexander von Humboldt, 1769 a 1859, período em que ele vivera, fora um geógrafo, historiador, naturalista e explorador alemão. Emmanuel menciona, portanto, esse geógrafo historiador para dizer que ele, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. É claro que o olhar do geógrafo, né, do historiador, eram para as riquezas, diversidade das riquezas naturais do vale do Amazonas. Emmanuel vai ter o olhar para além disso. E vai nortear a partir desse entendimento para nos dizer assim, ó, o grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la. Desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico, para que a gente não fique preso apenas a isso, embora isso seja, sim, relevante como um papel a ser desempenhado pelo Brasil, mas além do sentido econômico, também falar sobre a sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada e ser, olha aqui, o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. A gente olha para a extensão e para o significado dessa missão, a gente coloca o pezinho para trás. Eu pensei, será? Será que a gente dá conta de algo tão grande assim? Volto a dizer, não estaremos desacompanhados. Jesus tutela todo este processo e tem o seu exército, no bom sentido, tem o seu agrupamento de espíritos nobres, valiosos, que tomarão corpo. Alguns já tomaram, já estão por aqui conosco. Outros virão ainda para formar as fileiras para que a missão brasileira, de fato, de renovação da atmosfera mental e espiritual das nações, se dê, aconteça, seja de fato a missão cumprida. Olhando para isso, então, Emmanuel vai falar sobre essa missão de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nesses tempos, confirma ele, de confusões amargas, olha, o livro lá escrito em 1938, a gente poderia perfeitamente contextualizar isso aqui no século XXI, tamanhas turbulências da política nacional até hoje. Nesses tempos de confusões amargas, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza. E com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada, espontânea ação. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Por quê? Emmanuel agora vai olhar para a história. Porque este papel, esta missão, que por assim dizer está no colo do Brasil hoje, já esteve de outras nações. E Emmanuel menciona aqui
do prefácio da obra, alertando. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram por quase todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente de destaque nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil. Sim, o Brasil, afirma Emmanuel, terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Esse aqui é um dos trechos, né, do prefácio de Emmanuel que a gente pausa, dá uma respirada e tenta, né, com grande dificuldade, a gente fica tateando, né, no sentido de encontrar o significado, a forma, a via, de que maneira, quando nós olhamos ainda tantas turbulências, dificuldades, desigualdades que encontramos no país, né, às vezes falta de consciência para questões básicas, e a gente coloca um ponto de interrogação, às vezes mesmo, os nossos questionamentos humanos, né? Será? Será que o Brasil está capacitado a realizar uma tamanha tarefa, num comparativo com a antiga Grécia, um comparativo com um grande, extenso Império Romano, olhar as tradições do Império Português, Espanhol, o papel desempenhado por uma França, por uma Inglaterra, o Brasil. A gente tem que vencer muitas vezes limitações que são nossas, num olhar distorcido para a nossa própria história. E por isso que a obra contribui por demais, gente. Contribui por demais para a gente estender esse olhar, porque não é mais um olhar limitado às nossas compreensões humanas ou incompreensões, mas sim um derramar dessas tradições que vêm do alto, do mundo espiritual, para nortear os caminhos preparados para a nação brasileira, para os seus habitantes. Trazendo aqui também participação, vamos lá. José Miguel Sanches, boa noite, paz e bem, seja muito bem-vindo aqui conosco, Zé Miguel. Ainda participando aqui, ó, li e reli a obra, não consegui encaixar na história atual. Essa é a grande questão, Zé Miguel. De fato, quando a gente olha, se a gente se prende a momentos, né, lógico, eu vou olhar desde os primórdios, de 1500 lá, Brasil colônia, né, os índios, tudo mais. Como é que eu vou pegar isso e encaixar na situação de Brasil como uma potência, um celeiro para o mundo? Quer dizer, falando tanto do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento estrutural do país, para estar capacitado a realizar essa missão, assim como, e é central isso, né, o desenvolvimento moral e espiritual da nação. Como é que isso vai se dar se hoje a gente tem, assim, questões básicas de saúde, de educação, de segurança, ainda tão difíceis, né, de serem resolvidas? A gente ainda tem um certo complexo mesmo, né, de olhar o Brasil como um mundo ainda, um país ainda, né, dentro dos demais países, ainda numa condição de subdesenvolvimento em muitas áreas. Há estados brasileiros que se encontram ainda em extrema pobreza. Então, a gente olha para esse momento, faz esse recorte, né, do início da formação do povo brasileiro até chegar aqui, a gente questiona muito isso. Mas tem outros olhares, outras perspectivas que nos favorecem também, vem muitos pontos positivos. Eu tenho segurança que nenhum outro povo, nenhuma outra nação acolheu em seu território tantos e outros povos no mesmo país. E é o que acontece aqui. Um país de uma extensão continental extraordinária. Não é um país, é um continente, com o nome Brasil. E além de tudo isso, as suas imensas riquezas, a diversidade que falamos aqui das suas riquezas. E características muito próprias de nós como brasileiros, gente.
muito próprias. Esse sentido mesmo do acolhimento, esse sentido mesmo da religiosidade. Eu não vou entrar propriamente na questão de espiritualidade, porque é algo que a gente desenvolver, mas da religiosidade do povo brasileiro é inegável. Temos aqui as escolas do cristianismo representadas de uma forma muito bem fundamentada. Temos aqui o maior país católico na América Latina. Nós temos aqui um crescimento da década de 70, 80 do protestantismo evangélico de uma forma impensada antes disso. E temos a maior nação espírita dentre os demais países. A gente olha para a França, que foi o berço onde se originou, né, esse trabalho, pelo menos no mundo dos encarnados, com a codificação de Kardec, a formação dos primeiros grupos, o primeiro centro espírita que existiu, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas o fato é que pós-Kardec, a França foi se afastando cada vez mais das bases do Consolador. Por isso que Emmanuel alerta. Passou pela Grécia, passou por Roma, passou por Portugal, por Espanha, por França, por Inglaterra, e o Brasil está recebendo esse chamado. Então não é à toa, gente. Não é à toa que nós temos semeado aqui na terra brasileira, aqui no Brasil, temperado aqui, né, junto conosco, essa mestiçagem, né, quer dizer, povos que se misturam, formando, portanto, características muito especiais de improvisação, de resiliência, de força, de coragem, de fé. São características do povo brasileiro. E tudo isso, gente, quando de fato, né, encontrar ali uma conexão mais aprofundada com uma espiritualidade que nos faça assumir os nossos compromissos mais altos, nós começamos a vislumbrar uma situação diferente para nós como cidadãos, para nós como nação e para esse estado de liderança apregoada aqui pela obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não ignorando, não sendo ingênuo diante das grandes dificuldades que ainda temos e teremos. Mas o Brasil, sim, será devidamente capacitado para cumprir a sua missão espiritual. Deixando aqui também Francisca Borges, boa noite a todos. Patos de Minas, seja muito bem-vinda aqui nessa nossa estreia, né? Olhando para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem está chegando aqui conosco agora, estamos aqui nessa série Amor em Ascensão, para tratar sobre as obras de Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier. Outros companheiros, né, estão aí já desenvolvendo esse trabalho nas demais obras de Humberto de Campos por Chico, e aqui estou com aquela que nos acompanhará aqui aos domingos, sempre às 7h30, para tratarmos aqui, capítulo a capítulo. Iniciamos hoje aqui com um prefácio de Emmanuel, da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Obra lançada, como eu disse, em 1938. A Francisca está participando ainda aqui com a gente, para lembrar, eu não consegui acabar de ler e entender, né? É um outro ponto, às vezes, Francisca, amigos, o pessoal questiona a respeito da obra Brasil, Coração do Mundo, né? Tem muito fato histórico ali, muita situação, a gente ficou meio perdida naquelas datas, naqueles nomes, naqueles eventos, naqueles acontecimentos, o significado deles, né? Por isso é obra não só para ser lida, é obra para ser estudada. E aqui, não é à toa, eu poderia já pular do capítulo 1º, mas por que não faço? Porque, gente, tem que ter esse olhar para todos os livros, tá? Todos os livros. Então, o que acontece? A gente, no geral, não visita, não dá devida atenção para os prefácios da obra. Prefácio, né? Quer dizer, a face que antecede os capítulos da obra. Porque aqui tem, assim, as sementes que nos favorecem compreender o fruto saboroso que a obra nos traz. E Emmanuel assume essa posição, por isso que eu disse,
das obras psicografadas por Chico na autoria de Humberto de Campos, só a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho tem um prefácio de Emmanuel. Emmanuel vai lá e assina esse prefácio para dar ali, certamente, não só o seu aval, com a sua autoridade, mas também dar detalhamentos que vão nos favorecer compreender melhor cada uma das lições dentro dos capítulos. Então, assim, preocupação legítima, Francisca, né? Nós vamos aqui ler em conjunto, o sentido realmente é incentivar essa leitura, ainda que vamos tratar nos capítulos, assim, de uma forma mais panorâmica, pela extensão de texto. A ideia não é ficar cansando aqui com vocês com muito texto, mas trazer alguns enxertos, algumas anotações, e a partir delas realmente desdobrar para aplicar essas lições e compreender, extrair ali a essência de cada um dos capítulos, né? Então, sejam muito bem-vindos aqui a essa nossa jornada que inicia nesse 7 de abril. E assim, eu pedi para a Norma mesmo para começar em abril, tá? Além dos compromissos naturais, mas começar em abril, por ser um mês, né? Um mês em que se comemora ali o descobrimento do Brasil. Então, tem um sentido aqui também de homenagem, de história do nosso país, e nós devemos abraçar como a nossa casa amada, nesse momento aqui, em que nós cumprimos a nossa presente reencarnação. Abençoada oportunidade de trabalho e de renovação para todos nós, né? Então, dando sequência aqui à leitura, às reflexões nesse prefácio de Emmanuel conosco, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele ensina ainda: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. Pausa aqui, gente. Pausa aqui que merece que a gente dê uma devida atenção para o que Emmanuel está tratando aqui. Veja que se ele trouxe, né, aquele olhar histórico anterior para que a gente compreendesse um pouco a respeito do que foi os impérios, ou que foi o papel cultural desempenhado por outras nações, e menciona aqui a Grécia antiga, dos grandes filósofos, grande formadora do pensamento, que influenciou inclusive o Império Romano, muito nessa parte cultural. Depois falando de Roma, com a extensão, o quanto influencia até hoje os códigos romanos nas legislações dos povos mais avançados do planeta. Ele menciona aqui os grandes impérios também, depois que se deram o desenvolvimento das nações, português, espanhol, na expansão marítima, né? Que foi o que, na verdade, ocasionou o próprio descobrimento do nosso Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, a história que vai nos ser contada a respeito da presença dos portugueses, inicialmente aqui no nosso Brasil, vai se dar durante essa expansão e esse momento de predomínio desses dois grandes países, Portugal e Espanha, ali pelos séculos XV e XVI, né? E aí vamos ver isso depois se desdobrar para outros povos, outras nações, como foi mencionado aqui, os papéis de França, especialmente a partir do Império Napoleônico, né? A presença de Napoleão Bonaparte, e depois da Inglaterra, o imperialismo inglês, né? A sua grande expansão também como poder militar. E aí adentramos aqui a América do Norte, o papel que tem sido desempenhado pelos Estados Unidos da América também, que antes era uma colônia inglesa, né? Então, tudo isso aqui, a intenção não é dar aula de história para vocês, longe disso, né? É porque eu não estou capacitado a entrar em detalhes de história, como estaria alguém formado na área. Mas a intenção é ter esse olhar
para a cultura, ter esse olhar para os aspectos que influenciaram a própria nação brasileira, para compreender, afinal, de que caldo nós somos formados, de que maneira, de que forma nós vamos conduzir essa missão preciosa, gente, porque ela está dada. O cumprimento dela, a gente sabe que depende por demais de assumir esses compromissos e levar adiante com seriedade. Então, é um chamamento também de ordem espiritual para cada um de nós. Mas Emmanuel faz menção a isso, mas olha de maneira diferente. Porque ele não está falando aqui, isso foi um grande engano, né, das outras demais nações. Israel caiu nesse mesmo engano. Acreditava-se no povo eleito, aguardava a vinda de um Messias, de um enviado especial de Deus, mas acreditava num rei, um Messias, um enviado que subjugaria o Império Romano e daria a Israel a primazia diante das demais nações. O império material, um domínio material, uma supremacia dessa ordem. Então, a mente dos povos sempre estiveram apegadas a estas questões. Poderio material. Emmanuel confirma aqui, ó. Se os outros povos atestaram esse progresso pelas expressões materializadas, pelas expressões transitórias, que está destinado ao Brasil é de ordem diferente. Claro que se fala aqui das riquezas, do desenvolvimento econômico, da possibilidade de estender e auxiliar com alimento muitos povos, muitas nações. Essa é uma destinação do povo brasileiro também, da nação brasileira, contribuir dessa forma, mas a missão central está para além dos aspectos econômicos, sociais e materiais dessas questões, né? Por isso que diz, terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem ideologias de separatividade. Então, tudo que a gente olha hoje, que apregou algo diferente, vamos separar, vamos repartir, vamos fazer aqui distinção de quem é bom, de quem é mal. Isso não tem nada a ver com a missão brasileira, gente. A missão brasileira é de união, de compreensão, de benevolência, de indulgência, tolerância e de perdão. Lembra aquele sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Kardec vai questionar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. É isso aqui. É caridade na prática, vivida. É o aspecto moral introjetado e expresso, manifesto nas relações. Essa é a pedagogia pela qual o mundo espiritual tem preparado a humanidade terrena para o mundo de regeneração. E como nosso país não vai ser diferente. E se como é essa a nossa missão, que está sendo apresentada aqui desde o prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, este chamamento para a gente é mais intenso, é mais forte. Nós temos que nos interessar o quanto antes por adentrar esse sentido real da prática da ação da caridade com benevolência, tolerância e perdão, para de fato cumprir este papel, essa missão a ser desempenhada por nós individualmente e por nós, nação brasileira. Trazendo aqui também Zilda Maria Guimarães conosco, muito bem-vinda, boa noite. Ela diz, li e reli, como sempre me emociono cada vez mais, parece que eu estava lá. De fato, muitos de nós eu tenho segurança, né? E nesses mais de 500 anos aí, tivemos em algumas oportunidades dentro desses eventos históricos, ou nos vimos, né? Diretamente relacionados a eles, ainda que desencarnados. A gente por vezes esquece isso, né? Como desencarnado também, a gente está desinteressado pelo que está acontecendo aqui. Quantos e tantos, gente, entes queridos, amados, né? Afeiçoados ao nosso coração, encarnados aqui, vivendo esses eventos, e nós desencarnados também ligados a eles. Então, de fato, muitos desses eventos nos afetaram diretamente, influenciaram na formação da nossa consciência,
na nossa forma de ver, inclusive, o nosso país hoje, né? Então, é sempre importante, realmente nos emociona, nós vamos perceber isso ao longo desses nossos estudos, reflexões aqui sobre a obra Brasil, o quanto, de fato, vai nos envolver e vai nos chamar a uma consciência maior, né? A Zilda aqui ainda trazendo para a gente, ela é de Florianópolis, Santa Catarina, gente. Que bom ver numa obra como essa, né, que fala do Brasil, com a sua extensão continental, de muitos e muitos estados brasileiros, eles representados aqui com a gente também na noite de hoje. Gratidão, viu, gente? Gratidão por estar com a gente aqui nessa noite de domingo, ao vivo, iniciando aqui esse trabalho na série Amor em Ascensão, sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essa psicografia de Chico Xavier, na autoria de Humberto de Campos. Mas aqui o nosso olhar é para o prefácio de Emmanuel, que ele vai concluir agora para a gente na sequência, para anunciar o seguinte. O nosso irmão, falando de Humberto de Campos, né? O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade. Quando fala de soledade, fala a sós. Como o irmão está dizendo aqui sobre o processo que se deu, contando um pouquinho sobre o bastidor da psicografia, né? Que há uma preferência do espírito Humberto de Campos para que Chico, quando psicografasse, quando psicografou a obra, ele realizasse isso de forma mais isolada, mais sozinha, né? Explica aqui o porquê. Daí a razão pela qual as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Explica que com o médium se deu dessa forma, como se ainda se encontrasse ele, escritor Humberto de Campos, em seu escritório solitário. Então, como era uma prática de Humberto de Campos como escritor, escrever dessa maneira, sozinho, de forma mais isolada, mais concentrada, mais introspectiva, ele transmite ao médium essa necessidade. Para realizar esse trabalho, vamos criar este mesmo ambiente. E Chico, então, se isolava, ficava ali de uma forma mais intimista, recolhido, para então realizar esta psicografia, como se deu aqui na obra Brasil. Complementem aqui. Peçamos a Deus, que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles, se referindo aos homens públicos aqui em especial, colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus os fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Assim assina Emmanuel o prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Amigos, eu quero trazer para vocês aqui uma outra referência que vai nos ajudar ao longo dessa jornada, dessa caminhada aqui, para a compreensão sobre a essência do livro Brasil. Eu vi que alguns leram a obra, outros não leram, outros leram parcialmente, alguns leram e releram, com todas as dificuldades da leitura de qualquer livro, gente, né? O livro é feito como um companheiro, um amigo que vem nos contar histórias e nem sempre a gente tem uma compreensão imediata daquilo que está sendo dito. Mas, sobretudo, que não pode nos faltar o interesse por conhecer, quando nós sabemos que ali tem riqueza de conhecimento, de entendimento, especialmente aqui olhando para uma obra que trata sobre um sentido profundo de espiritualidade na nação brasileira. E nós, como espíritos reencarnados aqui, ligados espiritualmente a esse projeto do Brasil espiritual, devemos estar despertos para isso. Eu trago aqui para vocês também uma referência que vai nos ajudar muito, e fica a dica a respeito desta obra, Celeiro de Redenção. Celeiro de Redenção. Essa obra foi publicada pela editora Ser e tem a participação aqui de alguns queridos amigos, né?
Esse livro trata sobre estudos e reflexões sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, por Chico Xavier. Né? Aqui há participações em textos que vão tratar sobre a obra de Haroldo Dutra Dias, de Aila Pinheiro, de José Otávio Aguiar, Gisela Amorim, Alexandre Caroni, João Romário Filho, Gladson Lage e Aloísio Elias. Né? Todos esses amigos que contribuíram aqui nas páginas do livro Celeiro de Redenção. Eu quero fazer uma menção breve aqui, já caminhando para o final desse nosso primeiro encontro, algo que acho interessante, né, a gente saber a respeito desses bastidores iniciais aqui da obra Brasil. No texto que cabe a Alexandre Caroni, que ele vai tratar sobre a obra, lhe é perguntado a respeito da primeira edição do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fora publicado, como já disse aqui, desde o início, em 1938. A questão é a seguinte: você sabe, Alexandre, que fez a pesquisa, né, Alexandre Caroli, você sabe se o livro foi todo escrito nesse mesmo ano, 1938? Como se deu o processo de transcrição e editoração dessa obra mediúnica? O Alexandre responde assim: eu não tenho informações a respeito do processo de editoração do livro. Quanto às datas, pelo que consegui apurar, os dois textos introdutórios. Quais são os dois textos introdutórios? Esse primeiro prefácio, e que nós vamos ver a semana que vem, que são as primeiras palavras ou palavras iniciais do Espírito Humberto de Campos. Está falando que esses dois textos e os demais 30 capítulos do livro foram psicografados em pouco mais de um mês, gente. Um pouco mais de um mês a psicografia de Chico para trazer esta obra para nós. Entre a segunda semana de outubro e meados de novembro de 1937, quando Chico Xavier contava 27 anos e trabalhava na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Esses dados, afirma Alexandre Caroli, constam da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, onde foram publicados entre novembro de 1937 e julho de 1938 cerca de 50% dos textos que se encontram no livro. Seu lançamento ocorreu em julho ou agosto, entre julho e agosto de 1938. Né? Uma informação de bastidor aqui inicial, uma curiosidade importante, né? Para a gente saber até como se deu esse processo da psicografia. Nós vimos aqui, gente, um mês. Do ponto de vista, pensa aí, né? Mesmo sobre o ponto de vista humano, um mês para escrever um livro do porte da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ainda que eu fosse descrente sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita, eu ficaria pelo menos em dúvida, né? Quem é esse autor? Quem é esse Chico Xavier que conseguiu em um mês trazer essa obra para a gente? Sem saber ou sem conhecer, como nós procuramos entender, né? Os processos, a via mediúnica, a ação do mundo espiritual sobre o mundo corporal, realmente fica inexplicável para as considerações humanas dar conta disso. Né? Então é por isso, é um ponto a mais para a gente saber esse carinho, né? Esse cuidado, esse zelo que a espiritualidade amiga teve conosco. Olhando especial para a gente mesmo, nação brasileira, de olhar para a gente e trazer essa obra como uma espécie de bilhete, né? Sabe aquele bilhete que vem para a gente assim, para dar aquele conselho? Já viram em muitas casas espíritas, até tem isso, né? Com aquele potinho de vidro ali, e lá dentro, aqueles pedaços, recortes de papel que você abre e tem uma mensagem. Numa forma mais extensiva, é claro, de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, a obra Brasil é exatamente isso. Esse bilhete deixado para a nação brasileira, para que a gente abra, para que a gente leia, para que a gente compreenda o que o mundo espiritual está querendo dizer para a gente.
Será que nós estamos aqui a passeio, gente? Estamos aqui passando algumas décadas para nos entreter com esse país tão lindo, tão maravilhoso, com tantas belezas naturais. Tem muita coisa boa no solo brasileiro, sim. Muita coisa apreciável. Tudo isso sim em nosso favor. Mas devemos saber. Também fomos convocados a um precioso trabalho. Trabalho esse que não pode ser menosprezado, não pode ser ignorado. É com esse olhar, então, gente, que nós convidamos vocês a continuarem, permanecerem conosco nessa jornada. Começou hoje, né? Olhando aqui para esse 7 de abril, começamos esse primeiro olhar sobre a obra, o prefácio de Emmanuel, que tratei aqui com vocês. Semana que vem nós retomamos com as primeiras palavras de Humberto de Campos sobre a obra que ele trouxe como autor espiritual, colhendo das tradições do mundo espiritual para trazer pela psicografia de Chico Xavier a preciosidade que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Encerro rememorando as palavras do benfeitor Emmanuel, para nos dizer: nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles, homens públicos, mas também podemos estender a nós, cidadãos brasileiros, saibamos colocar muito alto a magnitude dos nossos precípios deveres. A vós, filhos, que Deus vos fortaleça. Que Deus vos abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Deixando aqui também, gente, pessoal ainda conosco aqui para despedir, boa noite, Florianópolis, Santa Catarina, a Zilda, como já trouxemos, né? Zilda, o Brasil é diferente. A união de povos, o melhor país para o mundo, né? Assim seja, e que a gente cumpra de fato a nossa missão espiritual. Cristiane Drux, colocar luz sobre essa magnífica obra, muito meritório, parabéns pela iniciativa. Exato, né? Canal aqui renovando consciências, trazendo essa preciosa oportunidade para todos nós, né? Que realmente a gente possa aproveitar, como eu também estou junto com vocês aqui, tá, gente? Estou junto com vocês aqui para aprender, estou junto com vocês também para desdobrar, para me fortalecer diante dessa missão espiritual, que ela seja cumprida nas nossas vidas, como indivíduos, como cidadãos brasileiros, para assumir tudo isso que o mundo espiritual tem disposto a favor da nação brasileira, no aprofundamento da nossa compreensão sobre esse consolador prometido de Jesus, que aqui em terras brasileiras ficou raízes tão fortes e tão preciosas. Olhando para tudo isso, então, gente, eu deixo aqui para todos vocês o meu desejo de que a gente faça essa caminhada juntos, em conjunto, e, sobretudo, pedindo as bênçãos de Deus e de Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre amado. Meus votos, então, para todos vocês, de paz, de luz, de sabedoria, nessa semana que se inicia, que tenhamos uma semana abençoada com muitos frutos na presença de Deus. Forte abraço, que Deus os abençoe, gente. Até o próximo domingo.